Olá, tudo bem? Vamos orar. Querido Deus, graça te damos, Pai. Te agradecemos sempre pela oportunidade de estudar a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Hoje a gente vai gravar Daniel 4, verso 28 a 37, né? Então, ontem aqui, Daniel estava dando um conselho para o rei Nabucodonosor, que ele pedisse perdão dos pecados dele, né? Da iniquidade dele, para que Deus pudesse ter misericórdia dele. Então, vamos continuar. Todas essas coisas sobreveio ao rei Nabucodonosor. Então, tudo aquilo que Daniel tinha visto, tinha dado a interpretação do sonho, veio sobre o rei Nabucodonosor. E ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Então, eles se passaram 12 meses, ele que passeava ali, né, no palácio ali na cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder? Então o rei falou ali, né? Não é essa Babilônia, né? Que ele tinha edificado para a casa real com o grande poder dele, né? E para a glória da minha majestade e para a glória da majestade dele. Ele estava se esquecendo que tudo que tem sobre a humanidade é pela vontade, pelo poder, pela bondade de Deus e a misericórdia de Deus, né? Falava ele ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, o rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, né? Então ali ele ouviu uma voz vinda do céu, né? Que Deus ali falava com ele: de ti, o rei Nabucodonosor, ali passava o reino dele, né? O reino dele foi tirado. Será expulso entre os homens, e a tua morada será com animais do campo, e farão-te comer erva como boi, né? E passarão 7 tempos por cima de ti, até que aprenda que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá quem quer, né? Então, né? Então aqui Deus falou para ele, né? Que ele iria ser expulso, né? Da morada dele, e ele seria como os animais, né? Ele ia comer erva como boi e passaria de 7 tempos por cima dele, até que ele aprendesse que existe, até que ele aprendesse, né, que é o autismo, que Deus tem o poder sobre o reino dos homens e dá a quem quer, né? E no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre o Nabucodonosor e foi expulso entre os homens. Então, ali no mesmo instante, ali a profecia sobre o Nabucodonosor se cumpriu e ele foi expulso dentre os homens. E passou a comer erva como boi. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como a perna da águia e as suas unhas como as aves do céu, né? Então ali vem se cumprindo o que deu a profecia sobre ele. Mas ao fim daquele dia, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me vinha entendimento. E bem disse ao Altíssimo: louvarei e glorificarei ao que vive para sempre, né? Então quando passava tudo aquilo ali, né? Que ele passou ali comer erva como o boi, né? E passou a ser molhado com o orvalho do céu, né? De crescer o cabelo dele, né? E as pernas como águia, as unhas como as das aves, né? Mas o fim, assim, quando tudo ali passou, tudo aquilo ali, né? Que é o fim daquele tempo, né? Nabucodonosor levantou os olhos ao céu e tornou vir entendimento. Ele deu entendimento a ele lembrou, né? Ali ele disse que o Altíssimo, né? E louvaria e glorificaria o que vive para todo o tempo, cujo domínio é cipitero e cujo reino é de geração em geração, né? Então o domínio de Deus é para sempre, de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada e segundo a sua vontade. Ele opera como o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão e nem dizer o que fazer. Então todo aqui os moradores da terra, né? Da terra são por ele reputado por Deus, né? Nada segundo a sua vontade, né? Nada acontece segundo a vontade do ser humano, é segundo a vontade de Deus. Ele opera como exército do céu, Deus opera, né? E os moradores da terra não há quem lhe possa deter. Então ele opera sobre os moradores da terra e não há quem possa detê-lo, né? A mão e nem dizer o que fazer, nem nós podemos dizer o que fazer, porque Deus ele governa todos e todos, né? Então logo me tornou a vir o entendimento, e também para a dignidade do meu reino, tornou a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscai meus conselheiros, meus grandes, e fui restabelecido no reino.
a mim e se me ajuntou extraordinária grandeza, né? Então, depois que tudo passou ali, que ele reconheceu que existia Deus, né? Ele tornou Nabucodonosor tornou ver entendimento sobre ele, também para a dignidade do reino dele, né? Veio a majestade, ele tornou ter majestade, né? Ele tornou ser rei, né? O rei esplendor, buscar meu conselheiro, ele buscou os conselheiros, né? E os grandes, ele foi restabelecido no seu reino. E o seu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Pode humilhar ao quem anda na soberba, né? Então aqui Nabucodonosor, além de se arrepender, ele conheceu, né, que ele deveria louvar a Deus, que ele deveria glorificar o Deus do céu, né? Porque todas a obra das suas mãos são verdadeiras, tudo que Deus faz e fala são verdadeiros. Os seus caminhos é justo, o caminho de Deus é justo. Ele pode humilhar a quem anda na soberba, né? Então, quando nós reconhecemos, né? Não aconteceu só com Nabucodonosor, as coisas acontecem com nós também, porque muitas vezes nós não glorificamos, não agradecemos, não reconhecemos que existe um Deus, né? E a Bíblia ela é uma palavra fiel e verdadeira. Tudo que está escrito dela nos deixou para que nós tenhamos exemplo, né? Para que nós possamos fazer a vontade de nosso Deus. Vou agradecer. Querido Deus, glorifique, exalto e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém.